Tudo bom com você? Eu sou Marcos Augusto, que alegria ter você por aqui. Significa que a minha sugestão de talvez poder te ajudar nesse processo de você estar conhecendo a sua fé te pareceu válido e você confiou em mim. Eu me sinto muito amado pela tua consideração, né? Essa série de vídeos sobre no que é baseado a nossa fé serão 4 vídeos, né? Esse e mais 3. E eu agradeço muito por você estar aqui. Espero te ver nos próximos vídeos também. Você é livre para fazer tanto perguntas aqui nos comentários, quanto para mandar mensagem para mim. Se você está assistindo isso aqui e é próximo meu, fica à vontade. Beleza? Cada episódio a gente vai responder perguntas importantes sobre o que a nossa fé responde sobre as maiores perguntas da humanidade, né? As perguntas que todo mundo faz em todos os lugares do mundo. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Enfim, essas coisas a gente vai tratar disso e o que a fé cristã responde. Tanto para você conhecer, tanto para você redescobrir, se você está assistindo isso aqui, já era crente antes, mas se desanimou e precisa redescobrir a sua fé. Tanto para você também questionar se você está tendo uma fé cega ou uma fé racional, né? Se você acreditava em Jesus só porque você era de uma família crente e tal, mas de repente eu te apresento isso aqui e você percebe que talvez não faça sentido para você, enfim, né? Então, você tem que ter uma fé sincera e ser franco com a teu próprio intelecto. Crer também é pensar, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar de 3 perguntas. Quem sou eu? Onde eu estou? E por que eu sou assim? Beleza? Então, é o seguinte. Para pensar que em todo lugar, no mundo todo, os seres humanos, eles são religiosos. Ou seja, é muito difícil você encontrar, na verdade impossível até hoje, você descobrir uma sociedade ateia por natureza. Entendeu? Ou seja, você pode ir nos povos mais afastados do mundo, nas tribos que ainda não foram nem descobertas até hoje, e eles praticam de alguma forma algum culto, alguma divindade. Pode não ser uma divindade só, pode ser várias, ou pode não ser um ser pessoal, pode ser só uma força, uma energia, mas há uma busca do ser humano por alguma espécie de espiritualidade, entendeu? E outra coisa, essa espiritualidade, ela sempre vem acompanhada de alguma espécie de culpa, né? No sentido de que é necessário trilhar-se algum caminho para a melhora, para a evolução, ou para o conserto de alguma coisa. Por isso que muitas civilizações praticaram ou praticam hoje em dia algum tipo de sacrifício ou oferenda por um sentimento natural de culpa, de que, poxa, tem algo de errado comigo, né? Ou eu fiz alguma coisa. E a gente vai chamar isso, né, na fé cristã da noção de que de que nós deveríamos ser de um jeito que nós não somos naturalmente, entendeu? Então, isso é um aspecto observável, sociológico, né, do jeito que a sociedade se organizou no mundo, que a gente pensa e que faz sentido dentro da revelação da Escritura, do ponto de que o ser humano, ele não nasce bom, ele é pecador por natureza, ok? Então isso é uma verdade básica do cristianismo, ou seja, isso é um ponto essencial. Nós não acreditamos que o ser humano nasce necessariamente neutro, e aí ele vai tendo contato com a sociedade que é ruim, e aí ele vai se perdendo. Claro que há inocência na criança, né, de que ela está descobrindo tudo, né, descobrindo os conceitos de paternidade, de maternidade, de o que é ser família, né, mas há coisas que ninguém precisa ensinar para uma criança, como o senso de posse, isso aqui é meu, a chateação quando tiram algo que ela quer ter, e essa raiva natural, de que não é somente uma raiva saudável, mas uma raiva que vai ter consequências de agressão, às vezes, à mãe que cuida dele, entendeu? De desafiar, de morder o bico do peito, por exemplo, quando a criança está amamentando. Ninguém ensinou isso para ela, entendeu? Ou o senso de, esse grupo é o meu, eu não quero você comigo, né? Afastamento, a exclusão, ninguém ensina. E por que o ser humano nasce pecador? Porque nós acreditamos nisso, né? Porque houve um momento onde o ser humano tinha uma conexão direta com Deus, com qualidade, onde nós poderíamos conviver com Deus de uma maneira muito mais íntima do que nós convivemos hoje em dia, mas que essa conexão foi quebrada, né? E isso parte
do relato de Gênesis, da criação do mundo, né? De como Deus queria que o mundo fosse, né? Como ele criou o mundo para ser, beleza? Por meio do Jardim do Éden, aquela história que provavelmente você conhece, independente se você é crente ou não. Aí, dentro desse tópico da criação do mundo e tal, eu imagino que você já esteja ok com o fato de, tipo assim, bom, eu não acredito que tenha tido só o Big Bang e tudo veio do nada. Marcos, eu concordo que realmente precisou ter uma inteligência por trás, ou seja, Deus criou o mundo. Agora, eu não sei se essa história de cobra que fala com a Eva e de mundo feito em 7 dias, eu acredito literalmente naquilo, né? Ou você pode ter extremamente facilidade, beleza, entendeu? Tá tudo bem. Agora, eu quero deixar algo claro sobre Gênesis. Gênesis é um livro escrito por Moisés, ok? Aquele lá do Egito. Ele escreveu para o povo de Israel explicar o caráter de quem é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos que criou tudo. Ou seja, o povo de Israel era escravo lá no Egito. Sofreu nas mãos do faraó. Teve que lidar com as divindades egípcias, né? Que eram usadas para validar a escravidão dos israelitas. E agora esse povo estava livre. E Moisés estava dizendo, olha, vocês viram os deuses pagãos lá do Egito, né? Viram como eles tratavam vocês. Agora eu quero mostrar qual é o caráter do Deus de Israel. Nosso Deus hoje em dia, né? Deus de todos. É um Deus que é de ordem. É um Deus que tira um tempo para descansar, mesmo que ele não fique cansado. Entendeu? Então a função do livro de Gênesis é explicar o caráter de Deus e como ele ordenou as coisas para acontecerem. Os fenômenos biológicos, naturais para isso acontecer, Moisés não estava preocupado em escrever um tratado de biologia naquela vez, entendeu? Até porque seria, né, colocar em Moisés assim, né, comparar Moisés, um livro de Gênesis cheio de poesias e tudo mais, e a ciência hoje, entendeu? Entende como é desonesto? Agora, a gente vai respeitar o livro de Gênesis como palavra de Deus e entender que ele traz verdades na sua mensagem. Agora, na sua literalidade, você pode acreditar isso aqui tanto literalmente, ou quanto acreditar que Moisés estava explicando o essencial para o povo, mas os fenômenos naturais aconteceram por meio da evolução, por meio de fenômenos naturais, biológicos que a gente vê na escola, entendeu? Então, fique tranquilo quanto a isso. O importante é acreditar que, independente de como é que foi o processo, o autor por trás é Deus. Agora, por que eu abri esse parêntese, né? A gente estava falando sobre o ser humano ser pecador. Voltou para cá? Pois é. Então, Deus criou um mundo, uma criação perfeita. Abra aí na tua Bíblia, se você está assistindo, né, com a sua Bíblia perto, Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Diz assim, Gênesis 1. No princípio, na minha versão aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Né? Então, veja, a terra era sem forma e vazia. Moisés está querendo dizer o quê? Antes, só havia caos. O que é algo sem forma? É algo que não é controlável, é como se fosse água, né? Ela não tem forma definida. E o que Deus faz? Deus vê aquela bagunça, seja lá do que houvesse antes da terra, e ele organiza. Ele traz ordem ao caos. E vai deixando tudo bom, né? Você pode ver aqui, toda vez que ele cria algo, né, quando ele fala, as coisas acontecem. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Tá vendo? Então, de novo aqui. No versículo 10. Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Ou seja, Deus ia tirando o caos e tornando em bom. Até chegar à criação do homem, onde ele cria o homem, né, Adão, depois cria Eva e chama de muito bom. Porque ele criou a terra por amor,
para se relacionar também com a humanidade. Ou seja, a humanidade nasce livre ali para ter uma relação perfeita com Deus. E aprender de Deus o que era bom. A criação, o jeito que ele organizou as coisas, a beleza das árvores, dos animais. Aprender diretamente de Deus, que é a fonte de todo bom. Entende? E aí nós temos o relato da queda do homem, ou seja, do erro do homem. Porque Deus cria esse mundo perfeito e põe a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz, você pode aproveitar de tudo aqui, mas no dia que você buscar essa árvore aqui, você está dizendo que você sozinho sabe dizer o que é bom e o que é mal. Você não precisa de mim. Entendeu? Então, para que o relacionamento de Deus com o homem fosse realmente amor, ele precisava deixar a porta aberta. E a porta aberta era aquela árvore. Olha, eu criei vocês para que vocês tivessem um relacionamento íntimo comigo, né? De que vocês aprendam e sejam felizes me conhecendo. Porque se Deus é a fonte de toda alegria, conhecer a Deus é igual a ser feliz. Mas eu não quero que isso seja forçado. Então, caso vocês queiram descobrir, né, saber sozinhos o que é bom e o que é mal para vocês, vocês podem ir nessa árvore. E é isso que a humanidade faz e cede. Com toda a história que você vê. Que você já sabe, né? Da serpente convencendo Eva. E aí Adão sendo convencido também. Entende? Então, veja. A queda, né, o erro do homem, não é comer uma fruta. Como se dentro da fruta tivesse uma magia. E agora, meu Deus, eu estou pelado, né? Mas o que está por trás é tipo assim, o ato de rebeldia do homem de dizer, olha Deus, tu fez isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, eu só tô aqui por causa de você. Mas eu quero entender isso aqui sozinho, sai, né? E é isso que o homem fez. Ah, Marcos, mas foi Adão e Eva que fizeram isso, por que isso recai sobre mim? Né? A resposta é simples, você consegue não repetir erros dos seus pais? Não consegue. O fato é inescapável de que nós trilhamos nossos próprios caminhos, mas certos erros, certas falhas que nós praticamos, elas são bagagens dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos taravós. E o primeiro ato de rebeldia do mundo foi dizer, Deus, eu quero entender essa realidade sozinho. E nós carregamos isso até hoje. Né? Nós, naturalmente, achamos que nós conseguimos entender o mundo na sua completude. Isso é importante a gente pensar, porque o cristão verdadeiro, ele não é contra a ciência. Ele não é anti-ciência, ele não é maluco. Vacina não presta, coma pão mofado, porque a ciência está mentindo para você, pode comer pão mofado sim. Não, isso aí é doideira. Mas ele não acredita que a ciência consegue dar ao homem a resposta para tudo nesse mundo. Por quê? Porque o ser humano é limitado e tem certos espaços, certas lacunas de conhecimento que o ser humano não consegue responder. O que havia antes do início do universo? Ele não sabia responder sozinho pela ciência, entendeu? Mas ele acha que o que dá para confiar é o que ele conseguiu descobrir. E aí tá uma arrogância do homem que mostra o quanto nós um dia dissemos, Deus, queremos entender toda essa bagaça aqui sozinho, entendeu? Então esse é o estado do homem e nós carregamos isso. E é por isso que o ser humano naturalmente ele tem dificuldades nas suas relações, ele se sente dono das coisas e ele se aproveita das coisas. É por isso que seres humanos em funções de liderança têm que lutar diariamente para não se sentir dono das pessoas, porque ele um dia disse, eu sei o que é bom sozinho. Em outras palavras, ele queria dizer, para mim, eu sou o meu próprio Deus. Porque inclusive é o que a serpente, ou no caso o diabo, disse para Eva. Olha, ele não quis deixar vocês comerem esse fruto aqui porque vocês seriam como ele. Vamos ver Gênesis 3. Gênesis 3 é o capítulo da queda, tá? Aconselho você a ler esse capítulo. Gênesis todo. Gênesis de 1 a 3. Leia. Tá? Então, ele diz assim. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha, ele exagerou, né? A mulher respondeu à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão,
Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente diz, olha, como vocês serão que nem ele, conhecedores do bem e do mal. Só que o ser humano ele não nasceu para conhecer e entender a realidade sozinho. Ele precisava, foi criado para entender a realidade com o óculos do Senhor. Mas ele quis enxergar sozinho. E isso só gerou mal. O ser humano tentando lidar com a realidade sozinho é como uma criança que diz assim, pai, não precisa fazer a janta não, deixa que eu faço sozinho, e faz uma bagunça gigante na panela. Na cozinha, perdão. É assim que a gente é. Um bando de crianças recém-nascidas tentando fazer um frango. E não consegue. E só estraga tudo. E só briga com um coleguinha. Entendeu? Então essa é a condição humana. Caída, tentando entender o mundo sozinho. Buscando conseguir a felicidade por sua conta própria. E quando ele chega naquilo, lá que ele tanto queria, ele não se dá satisfeito. Por isso que nós, todo dia, estamos buscando uma coisa nova para dizer, é isso que eu queria. Né? Aí chega lá e a gente consegue o que a gente quer e não consegue sentir feliz. Aí vai atrás de outra coisa. E aí a gente vai subindo montanhas. Não, quando eu conseguir aquela promoção no emprego, a gente chega lá e a vida continua vazia. Não, agora quando eu conseguir me casar, casei, a vida continua vazia. Porque aquilo que está faltando no teu coração é uma relação íntima com aquele que é eternamente prazer, aquele que é eternamente alegria, aquele que é eternamente satisfação. Como é que eu posso encontrar a alegria que eu teria com o Criador na criação? Se o Criador é ilimitado e a criação é limitada, entendeu? Por isso que a busca do ser humano é sem sentido e tola. E por isso que ele vive viciado por coisas, porque ele tem que experimentar uma vez e aquilo ali dá um momento de alegria e aí depois passa. Ele tem que buscar de novo para parar o vazio e aí vira esse ciclo, porque ele nasceu para encontrar prazer e satisfação em algo que não tem fim. E isso aponta mais uma vez para uma relação íntima com o Criador. Que nós somos deficientes hoje em dia, porque em Romanos 3:23, abra aí se você puder. Então vemos Gênesis 3 e Romanos 3. Romanos 3, carta de Paulo, né, do apóstolo Paulo, para a igreja lá de Roma. Beleza? Diz o seguinte. Romanos 3:23. Pois todos pecaram. A humanidade pecou, porque a humanidade estava em Adão, né? Tudo começou com Adão. E carecem da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos e nós caímos da relação íntima que nós tínhamos com a glória de Deus. Então, esse é o estado da humanidade. Decepcionante, né? As pessoas ficam achando que a solução vai vir por causa de um governo bom, só que esse governo bom é liderado por quem? Por um ser humano que também é carente da glória de Deus. E que vai fazer besteira. Vai se aproveitar da situação. E isso é desanimador, porque é certeza de que mesmo que seja o representante que a gente acha que é o melhor, em algum ponto ele vai decepcionar. Porque ele é ser humano, tão pecador quanto eu e quanto você. Entende? Isso significa que se um dia a humanidade conseguisse organizar em algum projeto político ou de sociedade que não houvesse desigualdade, ou que não houvesse roubo, que não houvesse maldade, que não houvesse corrupção, significa que realmente Deus não existe. Entendeu? Enquanto a humanidade continuar falhando em se resolver, a gente tem boas razões para acreditar que a salvação tem que vir do alto. Perfeito? Mas isso sozinho, é só essa verdade que nós somos desgraçados pecadores, é uma realidade, é uma verdadeira, mas é decepcionante. Graças a Deus a história não termina aí, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa boa. Gente, para pra pensar que você... Imagina que você é Deus. Isso é bem comum, né? A gente vive pensando que a gente é Deus. E você não precisava ter criado o mundo, porque Deus não criou o mundo para ficar se sentindo sozinho. Poxa, eu acredito que você já ouviu falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é comunhão.
né? Então ele já estava lá numa relação de amor com ele mesmo desde a eternidade, há muito tempo. Ele não estava nem um pouco insatisfeito. Ele criou a realidade por amor, pelo transbordar de amor que ele tinha em si mesmo. E criou o ser humano à sua imagem e sua semelhança. O que isso significa? Com racionalidade, com pensamento, com desejo, para se relacionar com ele. E a sua criação diz não para você. Você quer tudo de bom. Você que não tinha nada de ruim para oferecer para ele. Que não tinha falhas. A partir do momento que alguém diz não para você, você vai lá atrás. Você que é Deus perfeito, você não precisava. Mas o nosso Deus foi. Lá em Gênesis, veja, Jesus só vai aparecer no Novo Testamento, galera. Mas lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, olha só. O ser humano cai, né, faz aquela besteira toda, peca. E aí Deus vai tratar com o ser humano. Vai falar com Adão, vai falar com Eva, vai falar com a serpente. No verso 12, Adão está dizendo assim: olha, eu pequei porque a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O homem colocando sempre a culpa na mulher. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vou repetir esse final aqui. Porém, inimizade entre você, no caso o diabo, representado na serpente aqui no texto, e a mulher, Eva, que seria a mãe de toda a humanidade. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este, quem? O descendente da mulher, ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, desde o momento que Deus sabia que ele ia ter que expulsar aquele casal que ele criou para amar, expulsar a humanidade da presença dele, ele falou, por meio do descendente dessa mulher, nascerá alguém que vai ferir a cabeça da serpente. Entendeu? Então, desde a queda do homem, desde o início da humanidade, quando ela disse não para Deus, ele falou assim: olha, humanidade, mesmo que você não me queira, eu te amo tanto, que eu vou me meter nessa história e eu vou atrás de você, a gente vai voltar. A gente vai voltar a ter comunhão junto. Por meio de quem? Por meio do descendente da mulher. Então, finalizando o que a gente está aprendendo hoje, sim, o ser humano é pecador por natureza. Ele nasce pecador. E ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Você não nasce neutro e começa a pecar depois. E aí você ganha o título de pecador. Você já nasce em pecado. Mas, por meio dessa humanidade pecadora, que Deus insiste em amar, ele se meteu na história para dar um jeito da gente voltar a ter comunhão. Para a gente voltar a entender a realidade por meio dele. Para aquele óculos que a gente disse não, a gente poder voltar e enxergar a vida com outros olhos. Por meio de quem? Por meio do descendente dessa mulher. E tem gente que às vezes diz que o cristianismo é bruto com a mulher, que ele diz que a culpa é da mulher. Muito pelo contrário. A Bíblia sempre vai chamar o pecado do homem do pecado de Adão. E sempre profetizou na vida da mulher que por meio do descendente dela, a relação caída do homem com Deus seria reatada. E é por isso que nós somos assim. Maus, egoístas muitas vezes, né? E nós estamos nessa terra que está sofrendo as consequências para uma humanidade que um dia disse não para Deus. E mesmo a humanidade tendo dito não para Deus, ele nos amou tanto que ele teimou em dizer sim pra gente e foi atrás de nós. Como isso aconteceu, a gente vai ver nos próximos encontros. Mas eu espero que isso tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida, se eu me prolonguei demais, me perdoa, mas eu acho que foi útil. Tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Aconselho que você leia esse relato da queda e pense sobre isso. Desde a criação, como Deus criou, e até Gênesis 3. Gênesis de 1 a 3. Que tal você ler? Beleza? Depois você me pergunta qualquer coisa, me diz o que você achou. Tchau!